né? Tem mais tempo com vocês junto do que de casado, pô. Então é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora que vocês estiverem resolvendo as questões, lá os probleminhas que eu gravei o vídeo, ou mesmo esse que a gente vai abordar aqui agora, por favor, hein, me perguntem, não vai ficar com bobeira, não. A única coisa que eu vou ser implacável é com o prazo. Não protocolou no prazo final, eu não vou considerar, tá? Porque é dinâmica de processo. Se você perdeu o prazo para apresentar a tua peça, já era, teu cliente se ferra, né? Então, vocês têm que já está dentro dessa dinâmica de prazo, tá? E está muito tranquilo, atividade em grupo não é algo puxado, não, tá bom? Os prazos estão na postagem dos problemas? Os prazos, Vinícius, estão na postagem dos problemas. É só você ver o prazo para atividade, vai aparecer para vocês na agendinha lá, né? O Classroom. Não tem segredo não, mas se tiver alguma dificuldade, me fala, tá? Que eu aviso vocês. Só dá uma confirmada lá, tá? Mas vai ser para o dia 22? Não. Eu sempre me confundo com essas datas. Mas as duas peças... Dia 30, obrigado, Larissa, é isso mesmo, dia 30, tá? Para o domingo seguinte, tá? Da aula que a gente vai ter. Olha como que eu tô bonzinho, generoso. Coração de manteiga. Tá bom? Vamos lá. Eu tomei uma bronca da Gabriela. Cadê a Gabriela? A Gabriela não tá aqui, né? Ou tá? Se a Gabriela estiver aqui, tomei uma bronca da Gabriela ontem. Ah, tem que acabar cedo mesmo, hein? Cadê ela? Ela não tá online. Ai, ai. Não tá, não. A Gabriele tá, mas a Gabriela não tá, não, da turma A. Vamos lá. Vamos adiantar aqui. A aula é uma aula, como eu disse para vocês, bem simples. Uma questão, gente, interessantíssima, viu? Hoje não é penal, hoje a gente vai abordar um processo civil na área de família, que às vezes a gente se depara com esse tipo de ação. Vai ser assim, as primeiras ações que vocês vão encarar, sem dúvida alguma, serão na área civil, serão nessa perspectiva aqui. Bom? Estou compartilhando a tela, pessoal. Estou compartilhando a tela com vocês. Mais uma vez aí, ó, uma alegria gigante recebê-los aqui nesse nosso sábado de manhã. Todo mundo com cara de sono, professor meio rouco depois de ter dado aula ontem e ter comemorado a vitória do São Paulo, né, com a glória de Deus. Para domingão é semifinal. E vamos que vamos, né? São Paulo foi campeão, vou dar aula com a camiseta do São Paulo, hein? Minha camiseta chega a estar amarela esperando por essa oportunidade. Tá difícil, né? Tá embaçado. Vamos lá. Problema 6, pessoal. É o probleminha que nós vamos abordar hoje. Eu estou compartilhando a tela com vocês. Só vou esperar ela aparecer aqui. Já já ela vai aparecer para vocês. Pronto, apareceu na tela. Então, esse é o probleminha que a gente vai abordar hoje. Uma questão relacionada a alimentos. Ó, a Larissa perguntou assim, os problemas 4 e 5 são iguais, só mudam os valores? Não. A gente tem uma pegadinha neles. Não são iguais. Dá uma olhada nas datas de emissão desses cheques, viu, Larissa? É aí que está a maldade. São questões bem interessantes. Fiz um comentário também sobre a parte legislativa, tá? Que fundamenta o processo, os processos, vocês vão ver. Bem explicadinho. Vamos lá para o problema 6, então. Ó, Safira azul esverdeada, né? A mulher já é um contrassenso até no nome, né? Manteve um relacionamento amoroso com Tropicão de Almeida, sendo que encontra-se grávida no 6º mês de gestação. Olha lá, ela está grávida no 6º mês. A grávida do Tropicão de Almeida. Então, isso aqui é um dado importantíssimo. Contudo, a Safira está sendo obrigada a guardar repouso em razão de determinação médica e, por não ter trabalhado formalmente nos últimos meses, não faz jus ao recebimento do auxílio maternidade. Portanto, encontra-se em sérias dificuldades financeiras. Em razão disso, Safira o contrata ou a contrata para tutelar seus interesses, bem como do nascituro, né? Redija a medida judicial cabível. Vamos lá. Já ouviram falar desse tipo de ação? Quem trabalha em escritório aí, quem trabalha nos fóruns, já viu esse tipo de ação? Não é muito comum, tá? Não é muito comum, mas
é um tipo de ação que está previsto no regulamento, no ordenamento jurídico já há um bom tempo. Mas vocês já viram já? O Henrique falou que nunca viu. Eu também nunca entrei. A Glaucia já matou aqui. Que legal, Glaucia, que legal. Teve uma vez que, que houve uma nomeação, a pessoa me procurou para ingressar com esse tipo de ação. Só tínhamos um problema, gente. O problema na hora é cômico e trágico ao mesmo tempo. A mãe não sabia de quem era o pai. Ela tinha suspeitas lá de uns 3, 4 pessoas. Ela tinha feito os exames de DNA e todos davam negativo. Foi uma situação bastante constrangedora. Bastante constrangedora. Ela chega para mim e pergunta assim, doutor, o que é que eu faço? Eu falei, caramba, não sei. Não tenho a mínima ideia do que você faz. Pensa direitinho aí, né? Usa a memória. Foi embaçado. Então, pessoal, esse tipo de ação é o que a gente chama de alimentos gravídicos, tá? Ação de alimentos é uma ação, 4 pensões. Boa, Heitor, gostei. O Heitor já foi aqui, advogado do exequente, assim, na veia. Esse tipo de ação é uma ação, né, de alimentos. Então, a mãe, ela tem direito, a gestante, né, tem direito a ter garantido a sua integridade física, né, o acesso a uma boa alimentação, a um período de gestação em que ela tenha tranquilidade, dignidade para poder administrar os aspectos da sua vida, né? Ela tem esse direito. E muitas vezes, né, essa gestação ocorre, a revelia, ocorre com a ausência do genitor aí, não vou nem chamar de pai, né? Mas de quem biologicamente tem uma contribuição aí com essa vida que está sendo gerada, né? Pai, para mim, é outra coisa, mas enfim, pai é quem tem responsabilidade de verdade, né? Então, isso infelizmente acontece e não é pouco. Se a mãe está em condições financeiras assim complexas, né, difíceis, e ela precisa de um auxílio, né? Ela, desde 2008, na verdade, né, por expressa previsão legal, ela pode ingressar com uma ação judicial pleiteando alimentos que garantam pagamento de pensão, inclusive no período que ela está grávida, tá? Então, são os chamados alimentos gravídicos. Esses alimentos são fixados pelo juiz enquanto há gestação e posteriormente eles podem ser convertidos em alimentos definitivos, quando a criança nasce, certo? Então, é viável. A Glaucia colocou assim, ó, que no caso que ela viu, o suposto pai era ele mesmo, mas na contestação ele disse que tinha suspeita. Mas com as testemunhas e as fotos do relacionamento em redes sociais não teve como fugir. Nossa, Glaucia, excelente que você abordou aqui. É o seguinte, muitas vezes o cara ele vai negar, fala, não é meu filho. E testes de DNA do nascituro não é um negócio muito comum, porque é um procedimento meio invasivo, não sei se vocês já viram. Imagina uma agulha que tem que transpassar lá a barriga da mãe, coletar material desse feto, né? É um negócio que às vezes a própria mãe ela não está muito de acordo, porque é arriscado para a criança, né? Pode acontecer algum problema. Então, nesse tipo de ação, vale-se muito da prova testemunhal, da prova documental, né? Aí a Glaucia colocou que no caso que ela viu, ó, foi comprovado por testemunhas e fotos de relacionamento nas redes sociais. O infeliz foi lá e mudou o status dele do Facebook. Game over, né? Tirou foto com a mulher. Game over. Já era. Tem testemunhas, não, eles ficaram juntos 6 meses aí. Eles dormiam na casa dela, ou ela dormia na casa dele direto, né? Quer dizer, todos os indícios levam a crer que o cara é o pai. Lógico, criança nasceu, o cara tem dúvida, aí não pode pedir o DNA, né? Aí é muito mais tranquilo. Mas o DNA com a criança ainda no ventre materno, vocês procuram para ver, não é um negócio muito tranquilo, tá? Então, por isso que não é obrigatório, né, para a mãe ela autorizar. Vocês estão entendendo? Então, essa perspectiva é interessante.
Essa questão de prova, inclusive, pessoal, parece que não existia a ação de alimentos antes da descoberta do teste de DNA, mas era uma perspectiva que a gente usava. Eu lembro que, um tempo atrás, passou uma novela, no Vale a Pena Ver de Novo, sei lá. Uma novela bem antiga. A novela era de 1992, 93, uma coisa assim. E tinha uma questão relacionada à paternidade. Então, o que acontecia? Não tinha DNA ainda nessa época, né? Na época que eu era criança, lá em 1513, né? Século XII a.C. Então, não tinha exame de DNA. O que se fazia? Fazia um exame de sangue para ver se a criança, né? Ela tinha o mesmo tipo sanguíneo, ou compatível com o pai e com a mãe, e se valia de testemunhas. Olha só. Eles dão um nome, eles tinham até um nome lá, específico, agora eu esqueci. Mas eu achei muito interessante esse aspecto. Também não vou lembrar que novela que era, hein, gente? Não, eu vou sim. Era aquela novela que como que era, gente? A Próxima Vítima. Essa novela foi famosa. Muito famosa. Para quem é mais velho vai lembrar. Teve até bolão, tipo um bolão da Mega Sena, para descobrir quem era o assassino no final da novela, né? Era um mundo sem spoilers, né, gente? Era um mundo mais feliz. Teste do Osíris. Sério mesmo, Guilherme? Eu não tenho a mínima ideia. Eles usavam um outro termo lá, agora eu não vou lembrar. Compatibilidade genética, negócio assim. Tá? Então é interessante. Dê uma olhada para vocês verem nisso. Agora, quando surgiu o exame de DNA, também eu não vou lembrar. Mas deve ser algo da segunda metade dos anos 90, aí, né? A partir da decodificação do genoma e tal, né? Enfim. Então, vamos lá. Já falamos, né? O nosso ilustre doguinho aqui já sabe que a gente vai ingressar com uma ação de alimentos gravídicos. Ó, diferente de outras aulas, eu não vou passar para vocês a ação pronta, tá? A gente vai estruturar junto, mas vocês vão montar, vocês vão ter mais liberdade para montar. Ah, eu preciso dar essa autonomia para vocês. Vamos lá. Olha que interessante, pessoal. Onde que eu encontro o fundamento para propor os alimentos gravídicos? Não é no Código Civil, somente, né? É na Lei 11.804 de 2008. É uma lei própria, tá? Então, o artigo 2º estabelece assim: os alimentos de que trata esta lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período da gravidez e que sejam dela decorrentes da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Então, tudo que for necessário para gestante manter lá a gravidez de uma maneira adequada, o suposto pai ou o pai, ele é obrigado a pagar, hein? Então, quando a gente fala de alimentos, não é só comida, é tudo. Medicamento, até suplementação alimentar especial, exames, tem que manter tudo, tá? Não se esqueçam disso. Beleza? Entendido isso? Então, engloba tudo, tá? O parágrafo único do artigo 2º estabelece assim, ó, os alimentos de que se trata esse artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos. Aí alguém vai falar assim, nossa, como que ele foi moderno aqui, o legislador, né? Ele já falou que a responsabilidade pelo sustento do filho é uma responsabilidade em conjunto. No Código Civil, os alimentos são apenas de responsabilidade do pai, né? Não. Galera, é um grande erro. Isso aí vocês vão ouvir muito na prática. Ô, doutor, o cara chega lá para pagar a pensão. Ah lá, eu estou pagando pensão, ela está sustentando o moleque e está sustentando os luxos dela, doutor. Isso é um absurdo. Galera, na verdade, quando a gente pensa na questão da pensão alimentícia, seja nessa perspectiva de alimentos gravídicos, seja
já quando a criança nasceu, é uma partilha de responsabilidades. O pai e a mãe vão dividir esse ônus, né? E vamos ser sinceros, assim, salvo raríssimas exceções, o que a coitada da mãe recebe a título de pensão não dá nem para comprar a fralda da criança, né? É um absurdo. A Larissa colocou aqui. Quantos casos desses, viu, Larissa? Aí vai conferir o valor da pensão, R$80, R$120, né? A mulher, ela acaba sendo muito, mas muito prejudicada nessa questão. Muito. É um absurdo. Vocês vão ver isso na prática e vão ouvir muito. Eu imagino que uma advogada ouvir esse tipo de coisa deve ser revoltante, deve dar muita raiva. Né? Complicado. Inclusive, tem casos que aceitam pagamento de escola particular, plano de saúde, sim, nossa, boa. Né? Muitas vezes, quando a gente vai fixar a pensão, já se estabelece. Eu vou pagar R$200 em dinheiro e vou pagar o plano de saúde, vou pagar a escola, vou pagar o curso de inglês, vou pagar o balé. Então, é muito comum, acontece mesmo. Viu? Eu lembro de um caso, como cheguei a comentar com vocês, falou de pensão, né? O cara tinha entrado com uma ação de alimentos, e a gente pediu um valor um pouco mais alto, o cara não tinha registro em carteira, ele era empresário. E ele falou que ele tinha condição de pagar só 1/3 do salário mínimo. E o pior é que o cara ia conseguir. Aí a gente descobriu o nome do cara e foi procurar no Facebook, né? Achamos o cara. O cara era dono de uma madeireira, lá no Paraná. O cara, um dia, fez a cagada de tirar umas fotos perto de uns maquinários, pagando de ricão, não sei o quê. O juiz, com base nessa foto, aumentou o valor da pensão. Então, tem que tomar cuidado, hein? Se posta no Facebook hoje, no Instagram, no TikTok, né? Eu caí na besteira de fazer o download do TikTok, agora vocês que lutem. Preciso aprender a usar ele, mas vocês que lutem, vamos ter conteúdo jurídico lá, se Deus quiser. É bem interessante. Tô aprendendo a me adaptar com ele. Mas, enfim, é um perigo. Ô, Vitor, pior que eu já tive que colocar o código de um aluno que me implorou lá. Vai chamar... Tá como professor Lorenzini lá. É muito engraçado. Tô achando a rede bem interessante. Certo? Então, esses aspectos são importantes para a gente destacar. A Glaucia colocou aqui, né, que o cara alega, pede justiça gratuita no processo e olha nas redes sociais o cara ostentando, né? Mas acontece pra cacete na prática isso. E a gente usa muito como fonte de investigação. Ó, Bequilute. Oh, meu Deus. Complicado, né, gente? Ainda mais com essa questão dessa pandemia, eu imagino que não deve estar sendo nada fácil para vocês também se focar em estudar. Mas tudo vai passar. Artigo 6º. Deixa eu ver, eu compartilhei a tela aqui, meu Deus, compartilhei. Então, artigo 6º da lei que fixa os alimentos gravídicos. Convencido da existência de indícios da paternidade, olha só, convencido da existência de indícios da paternidade, não precisa estar definido com 100% de certeza, ou 99,9999, né? O juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da ré. Isso aqui é um binômio que a gente fala com relação à pensão, que sempre vai ser utilizado. Então, é uma regra que a gente vai fazer. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou uma gambiarra do cacete. É uma análise que a gente sempre vai fazer quando a gente pede fixação de pensão. Então, ó, necessidade versus possibilidade. Então, necessidade de quem vai receber os alimentos e a possibilidade econômica de quem vai pagar. Então, é o que a gente sempre vai procurar equilibrar. O parágrafo único do artigo 6º estabelece assim, ó, após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite a sua revisão. Importante, pessoal, a gente ter clareza que pensão
que alimentos é uma matéria que nunca vai ficar definida. Chegou uma galera aqui, hein? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, é uma questão que nunca vai acabar. Falar assim, ó, delimitou, acabou, morreu, a pensão nunca mais vai ser revista. Não, a pensão pode ser revista a qualquer tempo. Se a gente tiver uma mudança nesse panorama da necessidade e possibilidade, né? Vamos imaginar que eu pago uma pensão, aí eu ganho um salário mínimo por mês. O valor é fixado em cima desse salário mínimo. Aí eu ganho na loteria, na Mega Sena. Ganho um prêmio de 200 milhões de reais. É óbvio que vai ser necessária uma ação revisional. Ou mesmo, se eu tinha lá um ótimo emprego, ganhava 10 mil por mês, fixou os alimentos com base nisso. Acontece lá uma questão, sou mandado embora. Começo a ganhar R$1.000 por mês, a pensão tem que diminuir. Então, vai se fazer sempre essa alteração, tá? Ação de alimentos é algo que nunca vai transitar em julgado, definitivamente, né? Certo? Gente, com relação à lei aqui dos alimentos gravídicos, ficou tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvidas, por favor, hein? Tudo ok? Cadê esse chat aqui? Se eu tivesse pedindo para vocês colocar presença, ó, coloca o nome aí que vai valer meio ponto na prova. 2 horas aqui, né? Ia estar bombando, né? Ai, ai. Seus interesseiros. Olha lá, o Guilherme já está pedindo já. E para pagar, e para parar de pagar, tem que... Opa, verdade, Glaucia. Olha que aspecto interessante que a Glaucia colocou. Ó, lembrei de um outro negócio. Eu acho que vocês estão achando que a minha letra é feia. Eu fiquei muito triste. Estava lá na Concipa ontem, na fila do pão, comprando um pão para poder tomar um cafezinho hoje, né? Quando eu recebo uma mensagem da Giovana. Ó, professor, dá uma olhada aqui para você corrigir os seus garranchos. Ô, gente. Ô, Giovana, até tu falando que a minha letra é feia. Mandou um vídeo muito legal. Giovana, eu vou assistir depois com calma e vou tentar implementar, viu? Eu adorei. Bem interessante. Quem sabe a gente consegue melhorar a nossa qualidade, né, de desenhos. Ó, a Glaucia fez uma observação também muito pertinente aqui com relação aos alimentos. Vamos procurar vocês no escritório. Eu vou dar uma olhada, Giovana, com certeza. Ó, alguém procura vocês lá no escritório. Fala, ó, doutor Heitor, é o seguinte, ó, eu pago pensão faz 20 anos, ou faz 20 anos não, faz 15 anos. O moleque tá com 18 anos e não estuda, não quer saber de nada, tá trabalhando, e eu quero parar de pagar essa pensão. O que o doutor Heitor vai falar para ele? Vai falar, firmeza, irmão, para de pagar agora e tá tudo certo. Não. O doutor Heitor, como um grande profissional da área do direito, vai chegar para ele e vai falar assim, ó, você pode parar de pagar a pensão, mas para isso você tem que entrar com uma ação própria, chamada ação de extinção, né, de alimentos. A ação vai excluir o dever de pagar alimentos. Na verdade, o que a lei delimita, Heitor? Até fazendo um gancho aqui. Quando que o pai ou a mãe ele se descumpre do dever de pagar alimentos? A partir dos 18 anos, quando o filho faz 18 anos, a filha faz 18 anos, se ele não estuda, tá? Agora, se o filho foi para a graduação, o pai e a mãe têm que continuar pagando a pensão até ele se formar. Professor, meu filho resolveu fazer medicina e vai se tornar neurocirurgião. Vocês sabem, né? O cara estuda 6 anos, depois ele faz uma residência de mais 10. Imagina, 16 anos para poder exercer a profissão. Tem que continuar pagando a pensão todo o período? Não, né? Só durante a graduação. Ah, meu filho fez direito, agora ele vai fazer mestrado e doutorado. Ou seja, ele vai entrar no mundo de Nárnia na faculdade e não vai sair nunca mais, né? Tem que continuar pagando a pensão durante a pós, durante o mestrado, durante o doutorado? Não. Então, paga ou até os 18, se o filho não estiver estudando após os 18, ou até o filho se graduar no ensino superior, tá? Então, é o que a lei determina.
Para parar de pagar a pensão, não pode parar do nada, tem que entrar com uma ação judicial própria para extinguir esse dever, tá bom? Então, uma dica aqui também. Uma ação super simples, tá? Não tem segredo. Se vocês não estudaram essas hipóteses ainda, com certeza vocês verão isso com o professor JJ lá em Direito Civil, tá? Mas é bem interessante. Isso aqui acontece muito na prática também. Beleza? Eu trouxe também, gente, se tiver alguma dúvida, já vai colocando no chat aí, tá? Eu trouxe também aqui alguns artigos do Código Civil que vocês vão poder utilizar na fundamentação da peça de vocês. Certo? É bem básico isso aqui também, bem tranquilo. Os artigos 1694 e 1695 do Código Civil. O 1694 estabelece assim, ó: podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então, pedido de alimentos é possível entre os parentes, né? Entre cônjuges, entre companheiros. Vem o parágrafo primeiro que fala do binômio necessidade e possibilidade. De novo, né? Ó, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Então, sempre com proporcionalidade. Então, fica bem claro, né? Não é só o pai que tem que pagar a pensão para o filho. O cônjuge pode ter que pagar a pensão para o outro. O filho pode ter que pagar a pensão para o pai. O avô pode ter que pagar a pensão para o neto. O negócio é bruto. Eu acompanhei um caso desse já. Né? O pai não pagava, os avós tiveram que pagar. E como a Glócia colocou aqui, é um direito irrenunciável, né? É um direito que faz parte ali da garantia da própria vida, da dignidade da pessoa humana. A mãe não pode falar assim, ó, não vou pagar, eu não quero receber pensão daquele traste. Você vai ouvir muito isso. Quero nem saber. Não, gente, tem que pagar. É um dever que não é para ela. O cara está cumprindo, é para o filho, para a filha. Então, a mãe não pode renunciar a alimentos. O cônjuge pode, tá? O cônjuge pode, não tem problema, certo? Mas o filho não, não pode renunciar. O Heitor pergunta assim: o filho paga até os pais fazerem. Ah, é verdade, Heitor. Com certeza, o filho vai pagar. Normalmente, quando os pais estão idosos, né? Tem uma situação de miserabilidade. O Afrânio fez uma pergunta ótima aqui. Professor, e se o pai, né? Normalmente é o pai, ele tá desempregado. Vocês vão ouvir muito. Doutor, eu estou desempregado, doutor. O que eu faço? Você vai pagar a pensão do mesmo jeito. Se vira nos 30, certo? O que vai acontecer normalmente na prática, as meninas aí que já fazem audiência de conciliação, né, já devem ter visto muito isso, o juiz determina que seja pago um valor quando o cara está trabalhando e um valor quando ele está desempregado. Normalmente, em desemprego, é 1/3 do salário mínimo, viu? Mas ele tem que pagar. Ô, Lara, infelizmente, não é muito incomum esse tipo de situação, Lara. Oh, meu Deus. Não é fácil não, viu? Entendeu, Afrânio? Então, tem que pagar. Tem que tomar muito cuidado. Tem que pagar. E vai preso. Meninas, infelizmente, essas histórias se repetem, né? A irresponsabilidade de muitos aí. E as mães normalmente são mulheres extremamente guerreiras, né? Lutadoras que dão conta de superar todos esses desafios. Olha, eu admiro muito assim a coragem dessas mulheres, viu? E desde já minha admiração é as suas mamães, né? Com certeza. A gente estava comentando, estava vendo um programa de televisão esses dias, aí passou o caso de uma mulher, ela perdeu o marido e tinha 4 filhos pequenos para cuidar. A mulher cuidando assim, como que consegue, né? Eu não dou conta de cuidar de um cachorro, pô. Não tem um cachorro aqui porque eu falo, não vou dar conta de cuidar. A mulher sozinha dá conta lá de 4 filhos. Meu Deus. Oi, Raíssa. Uma pergunta. Quando eu trabalhava no escritório, eu lembro uma vez
A pausa dramática, aguardando a pergunta da Raíssa. É o suspense. Ouçam aquela música de suspense no final, no fundo aí, hein? Que o filho ficou, acho que 20 anos sem receber pensão. Certo. Aí pediu esses anos todos. É treta. E ficou sem. Misericórdia. Ô, Raíssa, essa questão... Aí, Glaucio, tá vendo? Valeu a pausa dramática. A questão é bruta, viu? Violenta. Ô, Raíssa, interessante demais que você colocou. É o seguinte, duas questões. Tive um caso parecido com esse. Se não havia... Por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse um filho. E tive um filho lá com 18 anos. Estou com 36, se bem que o moleque já estaria com 18, né? Mas tá bom, vai dar certinho, tá? Eu nunca tivesse pagado pensão. Então, com 17 anos, ele ingressa com pedido de cobrança de alimentos. De fixação e execução de alimentos. Eu não sabia, ou se eu sabia, não havia sido fixado alimento judicialmente, ele, por meio da mãe, né, nunca havia cobrado. Ele pode me cobrar todos esses alimentos em atraso? Não. Tá? Então, entra com a ação primeiro para fixar os alimentos, delimita o valor, a partir daí, se não pagar, aí ele pode entrar com o procedimento de execução, que inclusive hoje permite a prisão por até 90 dias, né? 90 dias, certo? Esperou um pouquinho o negócio, 20 anos. 90 dias, é isso mesmo. Está suspenso agora em razão da pandemia, né? Agora, tem um outro porém. Se já foi fixado os alimentos e o cara não pagou, o direito a alimentos, enquanto o alimentante, né, o filho, a filha for menor, ele é imprescritível. Então, fixou quando a criança tinha lá 6 meses, 3 meses, 1 ano. Até ela completar 18, ela pode cobrar tudo. Você não vai poder cobrar no rito da prisão. Mas se ele tiver bens, leva para penhora e tal. A partir do momento que essa criança ela se torna maior, que o filho se torna maior de idade, aí começa a correr a prescrição. Se eu não me engano, no Código Civil é de 2 anos, tá? A gente teve um caso desse, e foi muito legal, que misturou o Código de 16 com o Código de 2002. Enfim, a gente deu um nó tão grande na cabeça do juiz, que eu acho que ele demorou uns 4 anos para conseguir peticionar. Para peticionar, não, para decidir, né? E a gente estava pelo executado, então para ele foi ótimo. Mas foi um rolo danado. Sei que o cara estava pedindo lá, vamos imaginar, 20 mil de execução de alimentos. O cara teve que pagar, o nosso cliente pagou 2 mil, sei lá, tinha um monte que tinha prescrito. Um caso emblemático. Então, é isso mesmo. 2 anos é a partir dos 18, né? A partir dos 18, normalmente. Foi isso que aconteceu no caso. O cara não tinha contato com os filhos, tal, eles estavam com a mão. Mas juridicamente, um caso bem interessante. Ô, gente, estou adorando as participações de vocês, hein? Bens também, é verdade. Ela pode pedir penhora, viu, Afrânio? Roda tudo. O Código de Processo Civil, ele delimita, nesse caso, a execução vai como de quantia certa, né, no procedimento lá do Código de Processo Civil. É bem interessante. Bem interessante. Hoje, oh meu Deus, eu vou me sentir triste aqui, Lara, pelo amor de Deus. Faz isso não. É muito interessante na prática. Nada, mas vocês têm que analisar isso aí pro lado positivo. Tentar ajudar quem precisa nessa área de direito de família. Dá para a gente fazer muita coisa, viu? Pessoal, complementando, o 1695 estabelece assim: são devidos os alimentos quando a quem os pretende não tem vicientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-lo sem desfoque necessário ao seu sustento.
É um básico de alimentos, né? Paga quanto pode e de maneira proporcional. O Afrânio perguntou o seguinte, questão trabalhista, roda também? Afrânio, pode haver desconto direto no salário, tá? Do indivíduo. Pode haver penhora de fundo de garantia, penhora de PIS, sim, com certeza. Já havia até penhora de previdência privada, igual, por exemplo, o OAB Prévio. Já ouvi. Penhora de poupança acima de 50 salários mínimos. VGBL, né, previdência privada. Se a pessoa tiver algum título de capitalização, alguma coisa, roda tudo. O limite é o céu. Pior, viu? Roda tudo. Já pedimos isso aqui já em processo desse de fundo de garantia, deu certo. E já tivemos um cliente que se ferrou também com isso. Né? Falava pro cara, paga a pensão. Se lascou. Perdeu o fundo de garantia. E tá certinho, tem que bloquear mesmo. Gente, com relação à parte material aí, tudo bem? Alguma dúvida? Como está sendo legal a participação de vocês? Nossa, uma aula que acho que talvez tenha a maior interação que a gente tenha tido. Ô, Jean, tá firme com a Angélica aí nos trampos ou não? A Angélica tá de boa. Se ela estiver com você, manda um abração para ela. A Angélica é das grandes alunas que a gente teve no curso de Direito. Brilhante, brilhante. Extremamente competente. Fez um trabalho de TCC assim, maravilhoso. Né? Um dos exemplos aqui, viu? E o Jean também. O Jean não deixa para trás, não. Né? Casalzão nota 10. Certeza. Bora lá então, gente. Vamos lá. Vamos partir para a estrutura da ação. Como eu disse para vocês, hoje o nosso encontro vai ser rápido e rasteiro, né? Hoje vocês vão ficar felizes, mas não se acostumem. Não se acostumem, porque os próximos a gente vai pegar ações um pouco mais complexas, né? Deixa eu ver aqui se já compartilhou a tela com vocês. Compartilhou. Vamos lá. Pessoal, endereçamento. Então, excelentíssimo senhor juiz de direito. Deixa eu ver se eu coloquei a comarca. Não coloquei. Tá? Vamos lá. Endereço isso aqui para onde? Para a vara de civil? Para a vara criminal? Para a vara de registros públicos? O que vocês acham? Infância e juventude? Família e sucessões, tá? Família e sucessões. Então, professor, mas Renda Mantina não tem, o Célio não tem, eles têm competência lá, concorrente, né? Sim, mas vamos pensar em comarcas que têm as varas especializadas nesse aspecto. Então, você vai direcionar para família e sucessões, tá? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara de família e sucessões da comarca. A gente não delimitou, né? Vamos lá. Beleza? Com relação ao endereçamento, tudo bem? A Gláucia colocou aqui. Se não tiver vara específica, vai para civil. É isso mesmo. É o que vai acontecer na nossa região. Boa, Gláucia, isso mesmo. Certo? Perfeito. Se tiver especializada, vai para a vara de família. Beleza, Frânio? Beleza? Beleza, meninos, meninas? Vamos lá. Qualificação das partes. Tem alguma diferenciação? Não. Então, você vai colocar lá o nome do executado, bonitinho, né? Vai qualificar, colocar o endereço dele. Mas a gente tem uma questão aqui. Quem ingressa com essa ação? A mãe ou o menor? O Matheus já foi na veia aqui. Quem ingressa com a ação, na verdade, é o menor, né? Ele vai ser representado pela mãe, certo? Vai ser tutelado os interesses do menor. Engraçado, né, Glaucio? Né? Não tem problema.
Mas o nascituro também ele tem a tutela de direitos garantidos pelo próprio Código Civil, né? Mesmo sem ter nome, né? Ele não vai ingressar diretamente, a mãe vai ingressar diretamente, né? Ela tutelar esses direitos. Então vai colocar lá, né? Que o pai não, né? O, o, coloca lá pode ser o primeiro nome que vai se pensar em atribuir para a criança, nascituro, né? Em tantos meses de gestação, apresentado por sua genitora, fulano de tal, aí vai qualificar a mãe, tá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui um jeitão aqui mais ou menos, né? Nome, aí você vai delimitar que é nascituro, em tantos meses de gestação, por sua, aqui obrigatoriamente por sua genitora, né? Aí sim, você qualifica conforme o Código Civil. Então, nome, endereço, profissão, CPF, e-mail, certo? Fulano sem nome, residente na barriga. Adorei. Imagina o oficial de justiça não citar o cara na barriga da mãe. Ia ser engraçado, certo? Então, qualificação normal do Código de Processo Civil, né? Coloquei CCC aqui, não, CPC, né? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado, de sua advogada que se subscreve. Propor ação de alimentos gravídicos com fundamento, aí vocês vão colocar o fundamento jurídico, os fundamentos jurídicos que a gente tratou nessa aula, em face de, aí vai colocar o executado aqui não, né? O alimentante, né? O requerido. Nome, pelo menos nome e endereço, tá? Conforme o Código de Processo Civil. Beleza? Ah, beleza, Fran. Mas vai ser vara de, nessa questão vai ser a vara de família e sucessões mesmo, tá? Certo? Gente, tudo bem até aqui? Olha, eu já estou descumprindo o horário que eu prometi, hein, mas ainda estou na margem de erro. Joia. Então, avançando. Pessoal, aqui não tem muito segredo, tá? O que eu vou fazer? Dos fatos. A gente tem um enunciado pronto. Então, você vai se basear no enunciado, para efeito de exame da ordem, você vai se basear no enunciado do problema. Na prática, você deixar o mais claro possível o que aconteceu. Então, o que você tem que destacar?
que a mãe teve um envolvimento amoroso com o requerido, que desse envolvimento amoroso resultou um filho, teve um filho, uma filha. Está lá que a mãe está gestando. Né? E que o pai, o genitor, em nenhum momento colaborou com a gravidez, em auxiliar o sustento da mãe, em propiciar uma boa gestação. E por isso vocês estão solicitando a questão do pagamento dos alimentos. Então, os fatos têm que estar bem articulados nesse sentido. Né? Inclusive, indicando documentos. Fulano de tal, o requerido aqui, a genitora, tiveram um relacionamento amoroso, conforme comprova o documento de folha tal, aí pega lá a foto no Facebook, no Instagram, tá? E tá muito bem articulado, certo? Deixa tudo bem certinho. Lembrando, você sempre está contando uma história. Você vai estar contando uma história para o juiz. Se preocupa com isso. A hora que você acabar de redigir os fatos, você vai parar, olhar assim e falar, quem nunca viu esse caso e não tem informação nenhuma, vai olhar, ele vai conseguir entender? Se você tiver a oportunidade, pede para alguém que não seja do teu grupo, de alguém que não esteja na mesma sala, pede para ler pelo menos os fatos. Vê se a pessoa entende o que aconteceu. Se ela entender, significa que você está no caminho certo. Se ela não entender, significa que você não está redigindo bem as questões. Tá? Uma coisa que me deixa feliz é que, com relação aos fatos, assim, as petições de vocês estão sendo muito bem elaboradas. Então, não tenho queixas nesse sentido, não. Tá? Mas é uma dica. Articula. Deixa bem claro para o juiz. Lembrando que nos fatos eu ainda não coloco as questões jurídicas. Eu só conto o que aconteceu e vou colocando as provas, né? Indicando as provas que eu vou apresentar. Lógico que eu não vou ficar colocando documento e tal, mas eu indico. Professor, nos fatos eu posso tirar um print da tela do Facebook e colocar a foto da mulher com o cara lá junto, por exemplo? Pode, mas você vai colocar essa foto também como documento na tua petição. Vai anexá-la lá como documento. Vocês estão entendendo? Você pode facilitar a vida do juiz, mas você vai anexar como documento também. Certo? É prejudicial ser objetivo? Ou Afrânio? Depende do que é seu objetivo. Se você for objetivo, mas conseguir colocar de uma maneira bem clara o que você está pedindo, ótimo. Agora, ser muito sucinto não é bom. Mas também ser muito prolixo, ou seja, fazer aquela petição de 430 laudas, é horrível. Tá? Então, a gente tem que sempre procurar um meio termo, um bom senso. Tá? Não adianta escrever demais também, mas você tem que escrever o que é importante. Tá? Hoje tem um grande movimento aí para ser sucinto, para que a petição não seja grande. Você vai escrever o que tem que ser escrito. Não tem essa de falar que precisa, quanto menor, melhor. Não, depende muito. Tá? Agora, é óbvio que se o juiz ele for analisar uma petição com 100 páginas, ele não vai analisar da mesma forma que ele iria analisar uma com 10, com 5. Né? Isso aí eu já vi acontecer. Tá? Muito nítido. Então, quem trabalha no gabinete aí sabe disso. É natural. Eu já vi juiz dar cada esporro em advogado. Aí, ó, não tô falando? Eu já vi isso. Cada esporro, o cara junta lá. Ô, Murilo, não, mas estagiário não vê. Eu sei que estagiário não mexe com sentença. Eu sei disso. Não despacha, né? Isso é tudo uma ficção que inventaram, a teoria da conspiração, né? Ai, meu Deus. Faz parte, né? Mas, ó, o doutor Carlos colocou uma coisa. Boa, Glaucia. Nossa, mandou bem, Glaucia. O mais importante é contar os fatos com clareza, que o doutor Carlos falou aquele dia. Exatamente, porque o juiz conhece o direito. Ó, tô batendo palma aqui. É isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Tá? Capricha. Vamos lá. Com relação aos direitos aqui, o que você vai fazer? Você vai articular o que define lá a Lei 11.804 de 2008 e alguns pontos lá do Código Civil também, no caso concreto. Gente, você vai mostrar para o juiz o seguinte, por mais que ele conhece da lei, né, o que a Glaucia colocou, isso está no Código de Processo Civil, inclusive. O juiz é obrigado a conhecer da lei. Você vai articular. Ó, juiz, a lei, o artigo tal da lei estabelece isso. No caso em concreto, isso está se configurando por causa disso, disso e disso.
Lembra, pessoal, vou até tirar o compartilhamento aqui, nos fatos, nos direitos, na fundamentação jurídica, não basta simplesmente jogar o artigo e colocar assim, ó, o artigo fala isso, a jurisprudência fala isso, a doutrina fala isso. Não. Você colocar isso está errado. Inclusive, eu estou descontando o ponto das petições que estão fazendo isso, que são pouquíssimas também. Tem que ser justo. Vocês estão mandando bem esse ano com as peças, tá? Bem caprichado. Mas se fizer isso, está errado. Além de colocar a lei, além de trazer exemplos de jurisprudência, de doutrina, pessoal, você tem que articular isso com os fatos. Você tem que mostrar para o juiz, falar, juiz, excelência, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo o que está na lei? Isso que acontece no meu problema, isso que acontece na minha questão. Que é aquela atividade de subsunção, né? Adequar a lei ao caso concreto. Você tem que procurar fazer essa capacidade. Demonstrar essa capacidade para o juiz. Isso é a atividade básica do advogado, né? Adequar o caso concreto, a lei ao caso concreto. Fala, ó, tem relação, tá? Exatamente, Glaucia. É isso aí. Então, fiquem atentos. Normalmente é o erro que vocês cometem, hein? Tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Bastante carinho nisso. Professor, como que eu vou aprender a fazer isso? Fazendo. Redigindo as peças. E, ó, como eu disse para vocês, eu sempre estou dando um feedback individual em cada uma das peças, tá? Quando eu verificar isso, eu vou apontar. Vocês fiquem tranquilos. Se eu não tiver apontado nas peças de vocês, é porque não teve, tá tudo bem. Tá? Quando eu coloco lá, bom trabalho, excelente peça, é porque tá tudo bem mesmo. Aí eu presumo que vocês estejam fazendo essas peças, tá? Pelo amor de Deus, não vai me cair na tentação de pegar a peça pronta, tá? Porque não vira nada. Vocês estarão se enganando. Só isso, tá? Quero ver erro, quero ver dificuldade, justamente para poder ajudar. É aí que a gente aprende. E por fim, galera, os pedidos. O que a gente tem de diferente nessa peça? Quase nada, tá? Nos pedidos. Então, primeira coisa, você vai determinar a citação do requerido para comparecer na audiência de conciliação e mediação, tá? Que é sempre recomendável. Você vai pedir a intervenção do Ministério Público, porque eu estou tratando de interesse de incapaz, tá? Você vai pedir a procedência do pedido, evidentemente, para condenar o requerido nos alimentos gravídicos, e vai colocar o valor e delimitar como ele vai pagar, certo? Então, você já tem que indicar, isso aqui é importante no processo. Já delimitar onde vai ser feito o pagamento. Normalmente, a gente coloca uma conta no banco. Professor, poderia colocar um Pix? Ué, por que não? Sem problema algum. A única coisa é que precisa ter um meio hábil, onde o requerido ele possa pagar, tá? Vai ganhar tempo. Então, você vai indicar um... Professor, pode ser uma conta da mãe? Pode ser uma conta da avó da criança? Pode. A mãe indicando não tem problema nenhum. E, por fim, a condenação do requerido no pagamento das custas e honorários, né? A gente não está pedindo aqui justiça gratuita. Fiquem atentos. Você vai colocar lá também um parágrafo das provas, o que você pretende produzir. Normalmente esse pedido é genérico, né? Mas você vai estabelecer se você vai querer testemunha, documento, enfim. Vai estabelecer o valor da causa. Qual que é o valor da causa aqui? Valor correspondente a 12 pensões. 1 ano de pensão, tá? Isso está no Código de Processo Civil. E vai encerrar com local e data do advogado OAB, como vocês vêm fazendo já. Tá bom? Professor, mas amanhã vai ser justiça gratuita? Não, não pede não. Tá? Não pede não. Faz a petição tradicional. Sim, na prática, Glaucio, a gente pediria, né, a justiça gratuita, mas aqui vai dar... Eu quero que vocês façam direto, justamente para a gente ter essa possibilidade de pedido requerido, pagamento de custas processuais e tal. O Afrânio perguntou assim, e se ele pedir um exame de paternidade no meio do processo, é em apartado? Não, Afrânio. Ele vai pedir na própria contestação, a produção de prova, né? Aí o juiz que vai determinar. Acontece no meio do processo mesmo. Desde que não coloque em risco a vida da criança, né? É um problema sério. Tá? Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo e falar, professor, na prática, como explicar para o cliente que perdemos a ação e ele tem que pagar o item D, os honorários de sucumbência?
Ô, Matheus, ótimo pergunta. Primeira coisa, o que eu faço? Antes de entrar com a ação, eu já alerto o cliente. Falo, gente, fulano, existe uma coisa chamada honorários de sucumbência. O Código de Processo Civil, a legislação delimita que se você perder a ação, você tem que pagar honorários para o advogado da outra parte, além do que você está pagando para mim. Tá? Exatamente. Nunca garantir que a causa é ganha. Obrigação de e-mail, jamais obrigação de resultado. Tem que jogar aberto para o cliente. E mais ainda, você vai fazer um bom contrato de prestação de serviço, um contrato de honorários, né? Que a gente fez no 4º ano. E vai estabelecer o honorário de sucumbência e obrigação dele. Porque ele vai chiar, tá? Ele vai chiar. Ah, você não me falou. Falei e tá aqui, ó. Tá nos contratos. Não tá no contrato. Né? Deixa uma cláusula de destaque lá bonitinho. O cara vai reclamar. É difícil. E quer ver uma outra questão que é difícil também, Matheus? Quando você ganha a ação, e tem a parte que é de sucumbência, né? Que é do advogado. Você explicar para o cliente que aquela parte é tua, não é dele. O advogado tá me roubando, aquele infeliz. Porque a gente já tem essa fama assim, sempre, né? O advogado sempre tá roubando o cliente, né? Então, tem que colocar isso no contrato também. Ó, se houver honorário de sucumbência, eles são do advogado. Em relação nenhuma com o cliente. Só para ficar claro, para dar a publicidade. Óbvio que isso é uma relação que está no contrato, né? Está na lei. Né? E o contrato, igual você colocou. Se o contrato não pagar, se o cliente não pagar, o contrato é um título para a gente poder executar também essa questão. É um documento hábil para isso. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza. Então, eu vou postar esse probleminha no Classroom, tá? Gente, eu vou mandar para vocês o link, então, do nosso grupo de estudos, tá? Honorários de sucumbência sempre do advogado? Sim, Afrânio, sempre do advogado. Sempre do advogado, tá? Isso é a nossa compensação. Beleza? Então, eu vou mandar para vocês, vou colocar o problema à disposição. Quem puder ingressar na sala, pessoal, do nosso grupo de estudos, vai ser muito bom, tá? Não, Fran, mas a gente está aqui para explicar. Eu estou te devendo um áudio, né? Eu não esqueci, não. Eu gravo hoje para você sem falta, tá? Eu lembrei a semana inteira, mas não deu tempo, bicho. Foi puxadíssimo. Mas eu gravo hoje. Tá bom? Gente, então vamos encerrando, ó. Um abração para vocês, fiquem bem, se cuidem, tá? Pelo amor de Deus, se cuidem. Ontem a gente recebeu a notícia aí de 2 pessoas que a gente tem o maior carinho, que acabou falecendo, até Oswaldo Cruz, o Afrânio de Oswaldo Cruz, né? É um funcionário da OAB lá de Oswaldo Cruz, que a gente tem o maior carinho, acabou falecendo, e pela questão da Covid. Se cuidem, tá, gente? Por favor. Tá bom? Por favor. O Paulo perguntou assim, no caso do problema não indica documentos, posso formular na peça? Não precisa formular. Não precisa, tá? Só indica na peça, Paulinho, só indica. Eu só quero que vocês redigam a inicial, não precisa fazer documento nenhum. Tá bom? Gente, ó. Não, fica tranquila, Glaucia, bom trabalho. Dair, um abração, viu? Fica com Deus. Matheus, obrigado por ter participado, meu irmão. Meninos, meninas, ó, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Bom final de semana, bom descanso. Valeu, Bárbara. Bom final de semana. Vai lá, Vinícius. Um abração, pessoal. Valeu, gente. Ah, pessoal, coloca a presença aqui, por favor. Nossa, eu esqueci desse detalhe. Ah, obrigado, Dayana. Ah, eu vou dar uma olhada, Giovana. Pode deixar. Eu vou mandar uma mensagem no grupo e pedir pro pessoal colocar lá também, hein? Que vai ter muita gente que saiu. E foi por cagada minha aqui. Ah, que bom, Lívia. Fico feliz que deu tudo certo. Eu vou deixar... Eu vou só... Beleza, Heitor, que bom que você conseguiu voltar. Mas eu vou colocar no grupo já a mensagem, tá? Para vocês colocarem presente aqui, porque eu esqueci de pedir. Pessoal, então beleza, ó, vamos encerrando a aula. Um abração e para quem vai participar do encontro, tá? Até daqui a pouquinho. Valeu, gente. Um abraço.